tudo certo? Boa noite, professor. Todos ouvindo. Boa noite, beleza. Bom, vamos dar continuidade aí à nossa aula, mas antes um recado bem importante aí com relação à semana que vem. O que acontece? A cada semestre, o pessoal que está se formando, eles apresentam monografia, né? O trabalho de conclusão de curso. E semana que vem é a semana em que foram agendadas as bancas, né? Então, para quem não sabe, monografia vocês vão ter que fazer no último ano, né? No nono período é o projeto e no 10º período é o trabalho propriamente dito. E essas monografias, uma vez pré-aprovado o texto pelo orientador, né? Então cada um de vocês vai ter um orientador. Uma vez o orientador autorizando, o aluno ele apresenta esse trabalho em banca, né? Essa banca é pública e ela é apresentada para 3 professores ao mesmo tempo, né? Então, semana que vem, os alunos lá do 10º período, eles vão estar apresentando esses trabalhos para os professores em banca. E a minha banca caiu no dia 3, né, que é exatamente a terça-feira. Ou seja, bem no horário da nossa aula, vai ter a banca aí, de TCC, né, eu até nem lembro aqui, mas acho que tem uns 4 ou 5 alunos aí que eu vou avaliar. Então, o que acontece? Na terça-feira que vem a gente não tem aula, tá? Não vai ter aula, não vai ter live, não vai ter atividade de frequência, não vai ter conteúdo. O que eu vou fazer, eu vou disponibilizar para vocês o link, quando o professor Rafael me encaminhar, o link para quem quiser assistir a banca. Tá? Então, quem tiver interesse, quem quiser ver como isso funciona e tudo mais, vai ser disponibilizado o link para vocês assistirem. Óbvio que vai ser virtual em razão da pandemia, né? Se não tivesse problema, essa banca seria presencial e vocês estariam assistindo em sala de aula. Mas como é pandemia, a banca vai ser virtual e ela é uma sessão aberta ao público, né? Então, qualquer um que quiser assistir pode assistir, então eu vou enviar o link para vocês, tá? Então, semana que vem não tem atividade de frequência, não tem material de estudo, né? Não tem PowerPoint, e também não vai ter aí a live, tá? Então, eu vou estar em banca, aí vocês estão convidados, né? Vocês a assistirem. Isso vai ter todo o semestre, tá? Então, todo semestre vai ter um dia, eu não sei se algum outro professor de vocês da semana que vem também estará em banca, pode ser que aconteça, né, de vocês semana que vem terem aí poucas aulas, né? Mas enfim, aí os outros professores comunicam vocês. Semana que vem nós não teremos aula, vocês vão convidados aí para a banca, né, a banca de TCC aí do pessoal do 10º período. Eu vou dar uma colher de chá, vamos dizer assim, para vocês, eu não vou cobrar presença, tá? Então, é um convite mesmo. Eu não vou ficar lá durante a banca, ver quem está entrando, quem está saindo aí, a dar presença. Não vou fazer isso. Semana que vem é um convite, ou é um fôlego aí para vocês, para quem está cansado, quiser dar uma descansada, não vai ter atividade de frequência, nem conteúdo. Então, isso é minha disciplina, né? O professor Rafael até pede para a gente cobrar presença, mas como é online, eu não vejo por que fazer isso, tá? Então, semana que vem está todo mundo convidado, começa às 7 horas, né? E aí a cada meia hora vai ter uma banca. Eu preciso até pegar aqui o calendário certinho, aí eu mando. Emerson ainda é o representante da turma, né? Beleza. Então eu mando para o teu WhatsApp, aí você dispara aí para a turma, tanto o link quanto o cronograma aí das apresentações. Um deles é me orientando, eu sei qual é o tema, né? A fraude no comércio exterior. Os outros eu nem lembro, mas tem de tudo um pouco, né? Então, para vocês que estão no começo do curso, até é bacana aí para ver sobre o que está sendo dito, falado e tudo mais. É que tem um monte de trabalho no direito criminal, mas, graças a Deus, não sou eu que vou avaliar, vai ficar para os outros dias, né? No meu dia vai ter ali um pouquinho de tudo, mas, enfim. Então, semana que vem, tá, fica esse recado, eu vou colocar isso lá no AVA, né, no portal do aluno também, essa indicação aí para quem não está vendo aí a live hoje. Bom, com relação à aula de hoje, né, aquela mesma orientação de sempre,
vocês têm aí o PowerPoint para fazer o download e vocês têm atividade de frequência para responder, né? E sempre lembrando, atividade de frequência vale a nota e vale a frequência aí. Não fez atividade, são 3 faltas que são computadas, né? Então fiquem atentos aí para não ter nenhum prejuízo. Bom, o que a gente vê hoje, né, e o que a gente continua aí no nosso estudo, é sobre a Constituição, né? Então, a gente está já há algum tempo, né, falando da Constituição, a gente já está há algum tempo trazendo o perfil histórico, está vendo aí a parte mais teórica, as classificações e tudo mais. Hoje a gente continua, né, nesse mesmo sentido, falando aí, eu dei o nome da aula como conceito de Constituição, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre a estrutura dela, né? Então, essa aula de hoje aí que a gente está vendo, vai ver, e tem o PowerPoint aí para vocês fazerem o download. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver o que eu vejo, vocês poderem ver aí a questão dos slides, né? Então, basicamente, né, e aí também já fica aquele recado, né, quem está acompanhando o calendário ansioso, né, tirando a aula de hoje, a aula da semana que vem, que é dia 3, nós teremos só mais 3 aulas, né, de conteúdo, porque aí já dia 1º de dezembro já é a semana de prova, né? Então a gente está na reta final, né, a gente está aí já avançando para os finalmente, né, da disciplina, contando com hoje, são 4 aulas só, então, né, mantenho aí a disciplina, já vai acabar, né, e ano que vem, tudo indica que a gente volta para a sala de aula, né, então vamos torcer aí. Bom, conceito da Constituição, né, e antes de chegar exatamente no conceito, né, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura da Constituição, tá? Se a gente pegar a Constituição da República, né, a que está valendo hoje, a de 88, a gente pode dividir a estrutura dela em 3 partes, tá? A primeira parte é o preâmbulo, né? O preâmbulo, né, e aqui eu tenho a Constituição, vou abrir ela aqui, no site, claro. Vejam só, isso aqui é a Constituição da República de 88, né, e a gente tem a introdução à Constituição, total do preâmbulo, né? Então, veja, nós temos o preâmbulo aqui. Esse preâmbulo, ele traz, né, um discurso aqui, quase que político, né, fazendo uma introdução ao que vai seguir, né, o artigo 1º. Então, veja, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinados a assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, blá, 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 promulgamos sobre a proteção de Deus, né? Muita gente critica essa proteção de Deus, se o Estado é laico, né? Como é que ele coloca no texto o Deus, né? Porque Deus, dependendo da religião, se a pessoa não tem religião, Deus não existe, né? Então, veja, o Estado deveria ser totalmente aí inerte, mas enfim, tem aqui o Deus, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República, né? Então, veja, nós temos um discurso aqui de introdução ao texto que traz uma série de valores a serem protegidos, né? Então, veja, direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, sociedade fraterna, pluralista, sem preconceito, harmonia social comprometida na ordem interna e internacional, solução pacífica. Veja, nós temos um monte de disposições aqui e gera uma dúvida, né? Isso aqui acaba gerando uma dúvida, mas o que esse texto, essa introdução, aqui é uma norma jurídica, né? Ela tem aquele caráter coercitivo, né? Aquele caráter cogente de impor uma conduta, né? Nós podemos nos socorrer aí dessa disposição do preâmbulo, exigir alguma coisa do Estado, né? A gente pode colocar esse texto como se faz, por exemplo, aqui embaixo com o artigo 1º, aí surge essa dúvida,
né, e a resposta que a gente tem aí da melhor doutrina, e esse texto aqui é uma transcrição do Gilmar Mendes, né, que se sustenta até num julgamento do STF, do Supremo, que fala que não, né? Esse preâmbulo da Constituição, ele não é uma norma, né, e aí eles colocam, de reprodução obrigatória, né? Então, não é uma norma que tem aquele caráter coercitivo. Mas o que acontece? Como o direito ele não pode ser lido somente de forma literal, né? A gente não pode ver só o que está escrito, a gente tem que entender todo o contexto, né? Tudo aquilo que está ao redor da norma jurídica, esses parâmetros, né? Aquilo que está escrito no preâmbulo, ele serve como referência de interpretação, né? Então, são referências para a gente poder entender o resto, né? Então, vejam, a gente tem uma norma, né, um preâmbulo que diz, né, e coloca que o Brasil, né, tem que buscar a solução pacífica das controvérsias na ordem interna e internacional. Vejam, o que isso aqui nos traz? Traz uma obrigação do Estado brasileiro não poder entrar em conflito em nenhuma situação? Não. Mas ele traz como parâmetro toda e qualquer discussão tem que trazer como ponto de partida, né, a solução pacífica das controvérsias. Ou seja, né, é um princípio, é uma ideia de que se o Brasil entrar numa disputa, a primeira alternativa sempre tem que ser a solução pacífica, né? Então, vejam, é uma norma de reprodução obrigatória? Não, né, não é, mas para fins de interpretação, né, para fins, né, aqui o STF fala, proclamação ou exortação do sentido dos princípios, né, ou seja, isso é interpretação finalística. Esses princípios têm sim, né, uma importância, ou seja, eles devem ser observados, né? Então, era aquela discussão, né, é uma norma obrigatória para fins de seguir, né, como o resto do texto, não, mas para fins de interpretar, tem que sim ser observado, né? Então, nós temos a nossa Constituição, ela começa com isso, né? Ela começa com esse preâmbulo, é uma apresentação do texto. Aí nós temos o resto do texto, né? Oi, pode falar. Só uma curiosidade, eu fiz um cursinho uma vez em Direito Constitucional, e eles falaram que essa explicação que você deu aqui da norma, que não é uma norma jurídica, ela serve inclusive para a questão ali de aparecer Deus no preâmbulo, sendo um Estado laico. É uma forma de, sim, é uma forma de entender aí esse contexto, né? Já que não é norma jurídica, então se colocar o Deus ali sem uma obrigação, né, de ser seguido. Bom, seguindo, né, então vamos para o próximo slide, aí nós temos a estrutura, né? A estrutura são as disposições permanentes. O que é isso? Aqui é onde estão as normas jurídicas, né? Aqui é onde estão os artigos que a gente deve seguir obrigatoriamente, né? A gente no sentido lato, né? O Estado, enfim, quem está lá indicado. Então, é o núcleo da Constituição, né? E essa Constituição é o que a gente vai ver aí mais para baixo, o resto da aula. Essa Constituição, ela está pautada, né, pelo constitucionalismo contemporâneo, é o que a gente terminou, né, de falar na aula da semana passada, né, que são as 3 premissas fundamentais aí. O Estado existe para o ser humano, né, então a Constituição era elaborada para o homem, para o ser humano, e não para a economia, não para, né, enfim, né, não para a empresa, nem nada disso, é para o ser humano, a pessoa. Os princípios fundamentais merecem uma proteção reforçada, e aí a gente comentou das cláusulas pétreas, né, que tem aí uma proteção inafastável, e as constituições trazem valores a serem protegidos, né? O próprio preâmbulo ali coloca uma lista de alguns, né? Então vejam que são as 3 premissas inafastáveis. E pegando aí o texto do escritório, deixa eu fechar. Pegando aqui o texto da Constituição,
O que a gente tem desse núcleo permanente? É que o artigo 1º, ele vai até, deixa eu pular direto aqui para trás, ele vai até o artigo 250. Né? Então, nós temos 250 artigos que vêm trazer aí essa questão permanente. São os dispositivos permanentes, aí são os artigos da Constituição. Ela foi assinada, né, promulgada em 5 de outubro de 88, pelo Ulisses Guimarães, né, ele que chefiou aí a Assembleia Nacional Constituinte. Ulisses Guimarães, né, para quem não lembra, ou não era vivo, enfim, né, ele desapareceu no acidente de helicóptero, né, ele faleceu aí, foi dado como morto no acidente de helicóptero. E aqui são todos os deputados, né, que compuseram aquela votação. Eles foram eleitos para, né, votarem essa Constituição. Vejam que é bastante extenso aí o número de pessoas, né, inclusive alguns aqui morreram durante o processo. Então, vejam, isso aqui, né, é o núcleo permanente, é o núcleo, é o texto em si da Constituição. Só que, se vocês pegarem e abrirem o site, como eu abri aqui, né, o site do Planalto, vocês vão ver que tem um anexo à Constituição, que é o famoso ADCT. Né? Então, quase todo mundo só fala ADCT, porque falar isso aqui tudo é complicado, né? Atos das disposições constitucionais transitórias, né? ADCT. Então, vejam, a ADCT, como o próprio nome diz, vai trazer disposições de cunho transitório a definir como que vai ser feito a mutação, né, do regime constitucional antigo para o regime constitucional aqui de 88. Né? Então, vejam, são vários artigos, são 100 e poucos artigos, que têm força normativa, que são regras que têm que ser seguidos, mas o objetivo dessas disposições é permitir uma transição, né, tranquila da Constituição anterior para essa atual. Né? Então, por exemplo, né, aqui, ó, no dia 7 de setembro de 93, ou seja, 5 anos depois, o eleitorado definirá, por meio de plebiscito, né, a forma, república ou monarquia, e o sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo, que devem vigorar no país. Né? Então, vejam, são disposições. Uma Constituição, via de regra, ela traz um regime novo, traz uma ideia nova, um conceito novo, é normal que ela venha fazer aí possibilidades dela se ajustar depois de um certo tempo. Né? Então, vejam que são várias disposições aqui que muitas delas já se exauriram. Né? Então, ó, o mandado do atual presidente termina em 15 de março de 90. Né? Então, Sarney governou até essa data, daí foi eleito Collor. Né? Então, vejam, são tudo disposições que, via de regra, já se exauriram, mas nem todas elas. Né? Nós temos várias disposições, né, que vocês podem ver aqui mais para frente, mais para o final do texto, são 114 dispositivos, várias disposições, elas ainda estão vigentes, e além de estarem vigentes, elas estão sendo ajustadas por emendas constitucionais. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né, o artigo 107, 106 e tudo mais, eles vêm falar aí dos precatórios, né, despesas primárias, enfim. Né? Então, vejam, todos esses incluídos e tal, são ajustes que estão sendo feitos a esse regime transitório. Ainda não se conseguiu consolidar, né, o texto da Constituição de 88, porque várias disposições que eram para ser apenas transitórias estão valendo ainda. Né? Então, nós temos aí esse ADCT, algumas normas foram exauridas, né, elas tiveram aplicação e agora não tem mais sentido de ser, mas várias delas não têm, né, não tem ainda esse exaurimento, estão seguindo ainda essa disposição. Né? Então, vejam que é um anexo que acaba sendo norma tal como. Aí vem de novo todo o pessoal que assinou, e aí acaba. Né? Então, veja, essa é a nossa Constituição da República.
E aqui, voltando no slide, né, as disposições de cunho transitório são normas, né, que disciplinam situações provisórias. O que ela faz? Né? Opera como um direito transitório, cria alguma exceção, né, alguma excepcionalidade à regra geral, também de cunho transitório, coloca alguns temas de prazo determinado. Né? Então, essas normas, e aí o STF já classificou e tudo mais, ela equivale à Constituição, ao texto constitucional como um todo. Né? Ela não tem nenhuma uma restrição aí de, por ela estar no ADCT, ela vale menos do que a Constituição, né, as disposições permanentes. Não, não existe isso. É a mesma estrutura, a mesma hierarquia. O único detalhe é que ela tem um propósito diferenciado. Né? Então, essa é a nossa Constituição, né? E aí, só por curiosidade, já que está aberto aqui, nós temos, né, um monte de emendas constitucionais. Se clicar aqui, né, a gente tem 108 emendas constitucionais. Então, aqui, né, todas elas listadas. Então, em 30 anos de Constituição, 32 anos de Constituição, foi alterada por 108 vezes. Né? E aí, para a gente ver como é que isso funciona no site do Planalto, toda vez que existe uma emenda constitucional, ela vai riscando, né? Ela vai sendo incluída aqui. Ó. Então, é uma facilidade desse site do Planalto, por isso que todo mundo vem aqui ao site oficial. O que acontece? Puxa vida, será que esse artigo 39, parágrafo 1º aqui, ele está valendo ou não? Bom, se ele não está mais valendo, vai ter esse taxado aqui no texto, e já vem trazer a norma que está valendo. Né? Então, aqui o parágrafo 1º foi substituído por uma emenda constitucional lá em 98. Né? Então, vejam que é bem interessante aí. Todo mundo no meio jurídico consulta esse site aqui para ver qual é a lei e se ela está valendo ou não, né? Vem por aqui. Esse ano, eles criaram uma funcionalidade bem interessante. Quando você clica aqui nesses ícones, eles vêm trazer como o STF vem julgando cada item. Né? Eles abrem aqui e vem trazendo, né, o negócio já aprofundado, já fazendo um vínculo. Né? Então, está bem interessante. Aí eles estão aprimorando, isso é coisa de agora. Então, veja, nós temos aí a nossa Constituição, essa é a nossa estrutura. E aí, seguindo o nosso slide, a nossa aula de hoje, vem aquela dúvida, né, mas como é que eu posso conceituar a Constituição? Né? Como é que eu posso fazer um conceito desse texto aí, dessa estrutura? Bom, aí é uma coisa que acaba voltando naquilo que a gente viu na aula passada, até retrasada, qual é o papel dessa Constituição. Né? Então, a gente já viu que a noção de Constituição ela evoluiu no momento que ela surgiu no século XVIII até hoje. Né? A funcionalidade da Constituição também mudou do século XVIII até agora. As preocupações e os direitos, né, que ela carregou, nós temos as gerações de direito aí que a gente estudou numa aula. Então, vejam, tudo isso, né, vai influenciar no jeito de você conceber essa Constituição. Né? Só que, qual é o detalhe? A gente deve conceituar naquilo que a gente entende ela hoje. Né? Hoje a gente tem aí o tal do constitucionalismo, né? As ideologias do constitucionalismo, ou seja, aquela situação, aquela análise de que você não deve só ver o texto literal, o texto escrito, você tem que desvendar valores, e essa Constituição ela deve trazer a questão de exigir do Estado uma agenda positiva, né, aquilo que a gente falou na aula passada. Então, a Constituição, o constitucionalismo, a definição do que é a Constituição não é apenas um texto escrito, né, a norma suprema e tudo mais. Não. É um documento, né, é uma estrutura
vai assegurar aí um monte de outros direitos e liberdades e garantias e tudo mais, né? Então, mais ou menos nesse sentido que a gente deve entender o conceito de Constituição. E aí nós temos dois sentidos, né? Dois sentidos de apreciar essa Constituição. Um, na questão, no seu sentido substancial, material, no sentido de conteúdo, e aí mais por final a gente vê o seu sentido formal, né? Então, veja, o que a gente tem que prestigiar e, enfim, evidenciar e combater, né, defender, é a questão do sentido substancial, né, o conteúdo dessa norma, porque o sentido material, o sentido formal, é aquilo, né, é um documento escrito, solene, de normas jurídicas, né, que tem supremacia sobre as demais. Isso é um sentido formal, isso ok, isso é uma definição, é um conceito básico, elementar, né, mas que não traz nada de tão preponderante, né, um documento, né, sentido formal, um documento escrito, solene, que goza de supremacia e superioridade sobre as demais normas. Ok, beleza, mas o que importa realmente para o conceito de Constituição é aquilo que vem dentro do seu conteúdo, né, o seu sentido substancial, no sentido de materialidade. E aí que a gente encontra aquela noção de constitucionalismo, né, que a gente falou. Acaba sendo o que o conceito de Constituição hoje? Primeiro, né, é um conjunto de normas que instituem e fixam as competências do Estado, organiza o que cada um faz, delimita os poderes, né, limita esses órgãos estatais, mas essa limitação, essas competências, todas elas são colocadas para fins aí de prestigiar, né, para determinar, para garantir aquilo que está aí no slide, a autodeterminação dos indivíduos, né? Então, é proteger esses indivíduos, colocar esses indivíduos numa posição aí fundamental, ou seja, né, colocar o ser humano como ponto de partida e o ponto de chegada, frente ao poder público, né? Então, vejam, a Constituição atual, ela tem ainda esse sentido de regular poder, de estabelecer competências, mas é muito mais, né? Fazer essa limitação com um objetivo. E qual é esse objetivo? É garantir aí, né, que o ser humano seja o grande elemento, né, a ser prestigiado. Aí, de consequência, nós temos, né, no nosso texto, e se vocês forem fazer uma leitura, né, vamos abrir aqui de novo ela, nós temos, né, os primeiros dispositivos, quase todos eles voltados para o ser humano, né? Então, o artigo 1º traz os objetivos, a gente vê já de cara aqui a dignidade da pessoa humana. Parágrafo único aqui, todo poder emana do povo, né? Aí vem o artigo 3º, o objetivo, uma sociedade livre, justa e solidária, né? Então, vejam, erradicar a pobreza, promover o bem de todos. Aí nós temos, né, aqui no artigo 5º, já começam os direitos e garantias fundamentais, né? E aí vem, esse artigo 5º é o mais importante da Constituição, sem dúvida, só que ele é bem extenso, vejam só, vai ter aí 78 incisos, né? E ele vai trazer aqui uma série de disposições para o ser humano. Vejam só, a gente está falando dos direitos e deveres individuais, né? Então, vejam só, homens e mulheres são iguais perante a lei, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, ninguém vai ser submetido à tortura. Vejam que é livre a manifestação do pensamento, e assim vai, né? No semestre que vem a gente vai estudar praticamente todos esses incisos aqui. Então, vejam, esse começo da Constituição está todo estruturado no ser humano, né? Todo pensado no ser humano, que é próprio aqui desse conceito atual, né? Esse conceito material que constitui o constitucionalismo moderno, ou neoconstitucionalismo. Muitos aí colocam, classificam, né, esse constitucionalismo moderno como neoconstitucionalismo, porque vai trazer essa agenda positiva, né? Então, o conceito de Constituição, né, a forma dela ser concebida,
tem que ser entendida, né, sob esse prisma, né, a convivência livre e digna de todas as pessoas. Não é só, né, arquitetar a estrutura básica do Estado. Claro, nós vamos ter isso, né, nós vamos ter isso. Se a gente voltar aqui, deixa eu ver se eu acho o índice temático. Deixa eu abrir o índice aqui, para a gente ter uma ideia de quais são os... não é aqui. Deixa eu voltar na Constituição. A gente vai ver todas as disposições, deixa eu ir assim mesmo. A gente vai ver artigo 5º, né, depois a gente vai artigo 7º, os direitos trabalhistas, estão todos aqui também pautados no ser humano. Depois a gente começa com os outros dispositivos, a estruturação, a nacionalidade, depois a gente avança direitos políticos, depois a gente avança aqui partidos políticos, e aí a gente entra, a partir do artigo 18, na organização do próprio Estado. Né? Então, veja, a Constituição, ela tem que trazer, ela não pode deixar de fazer, porque é para isso que ela serve, né? Organizar o Estado. Então, vem aqui aquela tal da parte orgânica do Estado. Né? Então, vai dizer quem é a capital, como é que está dividido em municípios, né? União, estados e municípios, o que cabe a cada um, né? Nós temos aí o que pode a União, depois a gente vem o que pode o Estado, o que pode o município, tudo isso daqui, ó, os estados federados, o que são os municípios, o que eles podem. Então, vejam, a Constituição ela tem essa necessidade de regular os territórios, depois, né, a intervenção, aí vem a administração pública, poder executivo, para que ele serve, para que ele não serve, e assim ela vai, né? Assim ela vai disciplinando aí polícias e tudo mais, ela vai evoluindo, né? Deixa eu dar um pulo aqui, senão a gente vai passar o dia inteiro, a noite inteira só vendo item por item. E a gente chega aqui, para que serve o STF, depois vem aqui para que serve o STJ, todos os demais tribunais. Aí avançando lá pelo artigo 145, começa toda a parte de direito tributário, né? Então, sistema tributário nacional, princípios e garantias. Aí a gente chega lá no artigo 170, a gente tem a parte da estrutura econômica, né? Deixa eu chegar aqui no 170, ordem econômica e financeira, né? Então, os princípios aí da livre iniciativa, tá tudo aqui, né? A livre iniciativa. Aí a gente avança, né? Depois dessa parte aqui mais estrutural, a gente tem um capítulo, né? Um título inteiro da ordem social. Então, aqui para frente, do artigo 193 para frente, a gente vê esse cunho social da Constituição, né? Então, essa agenda positiva que começa lá nos primeiros artigos, com o ser humano em primeiro lugar, aqui, mais para o final, a gente começa a ver quais são as políticas públicas que a Constituição impõe ao Estado para assegurar aqueles direitos lá do início da Constituição. Então, nós temos o quê? Temos aqui todo o sistema de seguridade social, as aposentadorias, os benefícios do INSS, a gente tem toda a questão da saúde, né, a saúde gratuita, universal, a previdência, né, que integra depois a assistência social também, né, o assistencialismo do Estado. O que é assistência? Proteção à família, maternidade, à infância, pessoas carentes, integração ao mercado do trabalho, enfim, né. Aí a gente vai para a questão da educação, aí vem mais para frente aqui o desporto, a cultura, né, vem aqui o desporto, né, os esportes, ciência, tecnologia, inovação, comunicação social. Então, veja, o meio ambiente, proteção ao meio ambiente, família, criança, adolescente e tal. Então, veja, nossa Constituição é bem extensa, tem uma proteção aos índios, mais aqui no final, e aí chega no final, né? Aí chega lá nos últimos artigos, que são disposições gerais aí, do texto. Então, veja, é uma agenda bastante ampla, bastante extensa, né? Por isso que ela é analítica, mas ela tem como princípio, né? E muita gente pensa e fala assim, professor, qual seria o princípio máximo, né? Qual seria a virtude maior que a Constituição tenta proteger?
Na minha visão, e muita gente fala disso também, seria a dignidade da pessoa humana, né? Então, é a convivência livre e digna de todas as pessoas, e o grande valor, né, seria aí a grande premissa desse texto constitucional. Claro que, para atingir essa dignidade da pessoa humana, a Constituição acabou fazendo uma série de escolhas, né, uma série de escolhas no sentido de, por exemplo, ela adotou a questão da livre iniciativa. Então, nitidamente, ela colocou aí o capitalismo como sendo o seu fator principal econômico. Mas, além da livre iniciativa, ela colocou, né, uma distribuição, por exemplo, da carga tributária dividida entre União, Estados e municípios. Então, ela optou pelo federalismo para fazer isso. Outra opção da nossa Constituição foi o presidencialismo, né? Então, vejam, a Constituição ela busca um grande objetivo, né, dignidade da pessoa humana, mas ela vai elegendo caminhos para chegar até lá, né? Porque existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa. E a Constituição, nitidamente, ela escolhe alguns caminhos, né, para que aquelas pessoas que recebem o mandato, né, possam trabalhar. E aí a gente começa a ouvir um monte de bobagem, né? Uma delas saiu aí essa semana, de ministros e senadores e deputados e não sei mais quem, dizendo que precisa mudar essa Constituição, que com essa Constituição o Brasil não é ingovernável, que a Constituição é isso, é aquilo. A grande verdade é aquilo, né? A nossa Constituição, ela já tem 32 anos, né? Ela, obviamente, alguma coisa ou outra, ela precisa se atualizar, mas ela está muito longe de ser uma Constituição ruim que deixa o país ingovernável, né? Como aquele infeliz lá que deu essa declaração essa semana, dizendo que se não mudar a Constituição, o país é ingovernável, né? Então, vejam, é ingovernável para ele que é incompetente, né? Ou melhor, incompetente não, é fraco, né? Ou as pessoas que estão lá, né, governando o país não sabem fazer, porque a nossa Constituição, as premissas, né, o que tem aqui nesse texto, é talvez referência aí para muita gente, mesmo depois de 32 anos aí, enfim, né, mesmo depois de tanto tempo. Claro, alterar a Constituição, faça naquilo que ela autoriza, né? Faça a emenda constitucional, faça aí, né, o caminho padrão, e nós já tivemos 108, faça 109. O problema é que as pessoas que querem mudar a Constituição querem mudar a essência da Constituição. Querem mudar o quê? As cláusulas pétreas, né? E aí, basicamente, o que são as cláusulas pétreas, né? Se você for pegar as cláusulas pétreas, né, tá lá no artigo 60, né, vamos pegar lá o artigo 60, parágrafo 4º, né, a gente já falou um pouco sobre isso, artigo 60, parágrafo 4º, vem trazer exatamente aqui, ó, não será objeto de deliberação a proposta que vem trazer, né, os elementos mais básicos do Estado, a forma federativa, a democracia e a separação dos poderes. Vejam, isso não pode ser abolido. E os direitos e garantias individuais. Então, quando alguém fala precisamos de uma Constituição nova, é porque eles estão querendo mudar uma dessas situações aqui, né? Um desses direitos aqui que são protegidos, que não podem ser alterados, porque uma Constituição nova só precisa para se alterar isso daqui, porque o resto pode ser ajustado. O resto, a emenda constitucional pode alterar aí sem problema nenhum, né? Então, vejam, e o grande ponto aí, que muitos querem mexer, mas não podem, são os direitos e garantias do ser humano, né? Então, vejam como essa questão é complexa. E eu sempre brinco, né? A gente está em época de eleição, aí, a gente está, né, há 3 semanas de uma nova eleição. Eu sempre digo que quase candidato nenhum fala que vai cumprir a Constituição da República, né? O discurso dele é sempre: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo, eu vou criar não sei o quê. Mas quase ninguém fala o mais básico que deveria ser aqui para nós, juristas, né? Eu vou cumprir a Constituição
eu vou fazer exatamente o que ela nos pede, né, que é cuidar do ser humano e tudo mais que a gente está vendo aqui. Né? Então, a gente tem esses discursos políticos aí de gente que, na verdade, né, enfim, né, quer distorcer uma realidade, quer dizer que o problema do Brasil é a Constituição, e não é, né, não é, está muito longe de ser a Constituição. Mas, enfim, né, infelizmente, o povo, a população, né, e vamos chutar aí, 70% da população não tem nem noção desse contexto aí, de que o problema não é o texto constitucional. Na verdade, o texto constitucional, ele está estruturado a nosso favor, né, a favor da pessoa humana. E ao se jogar a culpa na Constituição, a gente sabe que é um movimento político aí, se tiver uma grande maioria, um grande contexto aí político e social, cria uma Constituição nova, né, que, aliás, é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, enfim, né, voltando aqui, dentro desses conceitos, dentro dessa análise da Constituição, nós temos aí uma ordem jurídica fundamental, né, muita gente chama de estatuto do político, né, então, óbvio, ela é política, não tem como a Constituição não ser política, porque ela regula o poder público, ela regula a política, né, então ela tem, sim, influência política, mas ela é um texto jurídico, né? Ela estipula e ela organiza esse Estado. E toda norma jurídica ela tem que ser seguida, né? Ela tem que ser observada, ela tem que ser, né, as pessoas têm que seguir o que está lá. Muita gente fala, né, a Constituição da República ou algumas regras jurídicas, elas colocam só diretrizes, só parâmetros, só orientações. Não, norma jurídica não orienta, norma jurídica não, né, não é um pai dando conselho para o filho. A norma jurídica, ela manda, ela determina. Né? Então, quando a Constituição coloca lá que a saúde é dever do Estado, o Estado tem que fazer a obrigação dele. Ah, mas a saúde é muito difícil, o país é muito grande, é muita gente, o país é continental, falta médico, falta recurso. Dá um jeito, dá um jeito. O papel como administrador público é fazer acontecer o que a Constituição pede. Ah, mas aí tem que aumentar a carga tributária. Vejam, se eu, né, vou dar o meu exemplo, e talvez seja muitos de vocês aí, se eu tivesse uma saúde pública de qualidade, eu parava de pagar meu plano de saúde, né? Então, eu não teria problema nenhum de parar de pagar meu plano de saúde, que hoje é quase R$ 500, pagar, por exemplo, R$ 200 a mais de imposto, desde que eu tivesse uma saúde tal como tem na rede privada. Então, vejam, precisa aumentar os impostos? Talvez sim. Para fazer tudo que a Constituição pede, sim, talvez sim. Mas, por exemplo, né, eu tenho um filho de 3 anos e meio, eu pago uma escolinha particular para ele. Né? Então, veja, eu pago lá R$ 1.000 de escolinha, eu não teria problema nenhum de pagar mais R$ 300 de imposto se eu tivesse na escolinha, né, na creche, do poder público, a mesma qualidade que tem no ensino privado. Né? Então, veja, se o Estado me trouxesse essa contrapartida ao pagamento de tributo, eu pagaria um pouco mais. Né? Eu acho que a grande maioria das pessoas pagaria também. Só que esse é o problema do Brasil, né? A gente paga caro, né? Para vocês terem ideia, 35% de tudo que se produz no país é, a carga tributária é 35% de tudo que se faz, ou seja, tudo aquilo que você ganha, 35% é para pagar imposto, e você não tem segurança, você não tem educação, você não tem saúde, você não tem, enfim, né, todas as deficiências aí do Brasil, com uma carga tributária parecida, né, em termos percentuais, com a França, com a Espanha, com Portugal, com países que têm uma estrutura de segurança, de saúde, de educação muito melhor do que a nossa. Né? Então, vejam que é mal alocado esse nosso recurso, né? Mal alocado aí os impostos que a gente paga. Né? Então, tem países que se paga muito mais do que no Brasil. Né? Vamos pegar lá países como Noruega, Suécia, Dinamarca, enfim, alguns países europeus, aí a população lá paga
perto de 50%, 55% de tudo que eles produzem né, o PIB, né, o percentual tributário que incide sobre o PIB é 50%. Só que eles não precisam pagar plano de saúde, não precisam pagar escola particular, eles, né, podem deixar a porta de casa aberta, que não vai entrar nenhum maluco e vai sequestrar a tua família, enfim, né, eles têm qualidade de vida oriundo de serviços do poder público. Né? Então vejam que o nosso problema e a nossa questão não é pagar mais imposto, não é pagar menos imposto, não é mudar a Constituição, é fazer o que a Constituição determina e fazer com qualidade. Né? Mas, enfim, esse é um mundo ideal aí que vai ser difícil. Né? Minha geração está aí governando e fazendo, a geração do meu pai ainda, enfim. Daqui a pouco, minha geração vai passar, vai entrar a geração de vocês, os nossos filhos, e vai longe, né? Vai longe aí nossos problemas. Mas, oi, pode falar. Acredito que a chaga do Brasil é a corrupção, né? Porque com a quantidade de valores que se recolhe em questão de impostos, se não fosse tanto desviado, né? Vamos pegar, por exemplo, agora a questão da Covid aí, né? Pandemia, quanto do dinheiro não foi desviado, quantas pessoas da própria funcionários públicos, né? Pegando o dinheiro daquilo que eles não teriam direito, né? Então, a corrupção em vários níveis do poder do Brasil que acaba com o Brasil. A corrupção é um dos problemas mais sérios e mais graves, né, enfim, com certeza é um dos primeiros aí que precisam ser combatidos. E eu vou dizer que muitas vezes não é nem a corrupção, é o sistema, é como a coisa foi construída. Né? Eu trabalhei, hoje não mais, mas há 5 anos atrás eu trabalhava no escritório de advocacia, e o que a gente fazia era para o poder público. Então, a gente participava no caso do advogado, ele não participa de licitação, ele participa de uma modalidade de ingressar aí para prestar serviço técnica, né? É dispensável a licitação porque é um serviço técnico. Mas, enfim, a gente tinha que apresentar um preço e a gente tinha que colocar aí valores, né, para ser aprovado aí para prestar o serviço. O que acontece? A mesma coisa que era feito para uma empresa, muitas vezes a gente fazia para o poder público. Só que para o poder público, o escritório ele tinha que cobrar mais ou menos 30% mais. Né? Por que isso? Porque o poder público, você tem que gastar um tempão com burocracia, aí você presta o serviço, aí você tem que ficar renovando o contrato, aí você tem que ir lá na prefeitura, tem que pedir, tem que oficiar, aí você tem que ter a boa vontade lá do secretário para ele autorizar o procurador, aí faz, aí vem, aí você presta o serviço, aí você consegue, né, você executa tudo certinho, conforme cronograma, o município economizou, né, enfim, dependendo aí o que você vai prestar, aí você vai receber, né, aí você vai lá e chega, né, até o responsável lá, o secretário da Fazenda para pagar, aí ele vai te pedir um prazo, aí ele não te recebe, ele te enrola um pouquinho, aí começa a chegar em ano de eleição, aí você começa a receber a visita, né, do povo que vai tentar se reeleger ou vai tentar se eleger, pedindo ajuda de campanha, aí você tem que dar uma ajuda de campanha, porque sem ajuda de campanha, o teu dinheiro lá para ser pago, que você prestou o serviço, vai atrasar mais, aí passa, aí a prefeitura entra em crise, aí você recebe um telefonema lá do secretário dizendo, olha, a gente está em crise, vocês não dão desconto para receber aquele valor, ou você, sabe, a coisa é tão enrolada, tão difícil, tão complicada, né, com o poder público, e, né, resumindo, né, ou traduzindo, a caneta que você, né, venderia por R$ 1 para qualquer um de nós, se você vender para o poder público, você tem que vender a R$ 5, porque é tão difícil, né,
ganhar a licitação, participar, depois enviar, depois receber, é tudo tão difícil. Quem cria essa dificuldade é a lei? Não, não é a lei. A lei, ela cria o procedimento. Aí vem aquela famosa história, né, dos políticos e desse povo que vive pendurado no poder público. Eles criam as dificuldades para vender as facilidades, né? Aí você começa a receber o cara que é comissionado lá dentro e chega, olha, o teu processo travou lá dentro, mas eu sei quem pode resolver, né? Então me ajuda aqui na eleição que eu resolvo para você, sabe? Então, vejam, é a famosa história, vende dificuldade, né, cria dificuldades para vender facilidades. Isso, o poder público, nível municipal, nível estadual, nível federal, né? Todos eles têm esse problema. Então, não é a corrupção ali, aquele... Tem, claro, né, um dos problemas ali é essa corrupção de desviar dinheiro, de comissão, de favorecimento, mas existe uma corrupção que é muito mais cultural, vamos dizer assim, que todo mundo quer tirar vantagem, né? Todo mundo quer tirar vantagem, todo mundo quer receber o seu, todo mundo quer, né, quer dar uma mordida aí no seu dia a dia. E quem trabalha no poder público, né, se algum de vocês trabalha, sabe que é exatamente assim, né? Exatamente assim. É um problema, né? É um problema. E aí é aquilo, né? Você sai mais caro para o poder público, gasta-se mais com tributos, a gente tem que pagar mais tributo, mais imposto, o mesmo serviço que poderia sair bem mais barato, né? Então, enfim, né, vocês que estão entrando nesse mundo do direito aí, enfim, né, quem vai para essa linha do direito público, né, tem que ter isso em mente. Mas, enfim, né, isso aí é só um contexto, né, para traduzir para vocês, né, professor? para traduzir para vocês que o problema não é a lei, o problema não é a lei. Todo mundo acha que o problema é a lei, a lei, a lei. A lei é muito boa, a lei de licitação é muito boa, só que o pessoal, né, é aquilo, né, quando a coisa fica difícil de você desviar, de você se favorecer, de tudo mais, aí ela começa a ficar ruim, aí tem que mudar a Constituição, aí, né, aí a norma jurídica só atrapalha, ela custa muito caro, bom, enfim, né, aí eu sempre brinco, né, lá no escritório, sempre tem um povo que começa a reclamar do computador, da internet, do sistema que não vai, que é ruim, que não sei o quê. Eu sempre brinco, né, tem um problema muito sério quando a gente mexe no computador, é aquela peça que fica na frente do teclado, né, chamado ser humano. O problema é o ser humano, e no ambiente político, é o ser humano aí, né, os políticos como um todo, servidor público, enfim, tirando, né, eu ainda acredito que uma boa parte trabalhe sério, seja competente, queira realmente que a coisa funcione, mas eu chuto aí que uma metade, pelo menos, não está nem aí, né, tá lá para ganhar o salário e tirar vantagem da forma que dá. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso conceito de Constituição, então ela traz todos esses elementos, né? Normas que organizam e estruturam o poder público, o exercício do poder, né, sempre protegendo as liberdades contra o poder público, né? Então, o poder público ele tem autorização para gerir, né, para organizar a sociedade, mas não para limitar e acabar com a liberdade da pessoa, né? Então, a nossa Constituição protege isso. Minha propriedade é minha propriedade. A lei até pode colocar alguns limites, algumas restrições, mas aquilo que é meu tem que ser meu, né? Eu posso não poder usar como eu gostaria em qualquer situação, mas o que é meu, né? Se eu, dependendo, né, daquilo que eu possuo, eu posso inclusive dar embora, eu posso quebrar, eu posso jogar fora, eu posso fazer o que quiser. Então são liberdades aí que o poder público tem que respeitar. São fórmulas, né, normas que trazem fórmulas e arranjos institucionais, né, para as missões do Estado. Então são as escolhas que a gente falou, né, que são vários aspectos a serem seguidos, e, né, a coordenação aí de interesses multifários, né, a pluralidade social. A Constituição ela tem que ser um texto para
todos, né? Ela não pode ser um texto para os homens brancos, né, e jovens, não. Ela tem que ser um texto para qualquer sexo, raça, cor, credo, enfim, ela tem que trazer aí essa unidade social, né? Então, ela traz diversos pontos, muito embora, né, a gente acaba vendo e acaba sentindo, né, que o texto da Constituição muitas vezes não representa exatamente, né, esses características de uma sociedade plural. Aí cabe o quê? Cabe a atualização da Constituição, seja por meio de emenda constitucional, ou seja por uma nova forma de se interpretar o mesmo texto, né, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, aí depois da semana que vem. A Constituição, ela muitas vezes não precisa alterar o texto, mas só a interpretação, o jeito de ler aquele texto, né? Então, nós temos, nas próximas aulas, a gente vai ver exemplos disso, que é a atualização, né, do texto constitucional sem mudar o texto. O STF, né, o Supremo Tribunal Federal, tem um papel bem importante aí nesse sentido, né? Mesmo sem alterar a Constituição por emenda, é possível dar um novo sentido aí para o texto de acordo com o contexto social. Então, esse é o sentido substancial, né? Esse é o conteúdo protegido pela nossa Constituição e, por último, né, do outro lado, aquele sentido formal que eu já falei para vocês, né, que é o simples, né, documento escrito e solene aí, de hierarquia superior, elaborados por um processo constituinte específico, né? Então, o sentido formal, ele é importante, para todo mundo lembrar, ela é um texto, né, superior aos demais. Mas o grande objetivo, a grande disputa, né, o grande mérito aí é buscar um sentido material, né, buscar um sentido completo da Constituição, para que ela seja efetiva, né, na nossa sociedade. Bom, pessoal, então, basicamente, a aula de hoje é sobre esse contexto, né, essa verificação aí do que é a Constituição, como ela é estruturada, como ela se forma, o sentido dela propriamente dito. Agora, nas próximas aulas, né, não semana que vem, porque semana que vem não estava aí no início, semana que vem a gente vai ter as bancas de TCC, a gente não tem aula, tá? Então, semana que vem fica o convite aí para todos vocês. A partir das 19 horas, eu acho que são 5 bancas, cada uma é meia hora, então vai ter aí até perto das 9 e pouco, teremos as bancas, e depois, na outra semana, que vai ser dia, deixa eu pegar aqui, dia 10 de novembro, a gente volta aí sobre esse processo de mutação constitucional. Tá? Então, seja por uma interpretação divergente, ou seja, pelas emendas constitucionais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do poder constituinte aí, principalmente originário. Bom, pessoal, então agradeço aí a paciência, né? Agradeço aí a compreensão. Eu vou mandar o link das bancas para o Emerson, aí o Emerson dispara aí para vocês, porque vem da coordenação. Então, se eu receber bem antes, eu coloco lá no AVO, no portal do aluno, senão eu mando só para o Emerson aí para vocês acompanharem. Bom, pessoal, agradeço aí a paciência. Semana que vem semana que vem é a banca, na outra semana a gente volta aí com a nossa aula. Tá bom? Beleza, professor, valeu.